Olá, eu sou o Lê Refê e é um prazer enorme ter você com a gente novamente aqui no canal Por Aí. O canal, metade brasileiro e metade alemão, está super feliz em receber mais de 300 novos inscritos. Muito obrigado, ou como se diz por aqui, vielen Dank. No episódio anterior, estivemos na Ilha do Marajó, entre águas, búfalos e praias quase intocadas. Hoje, atravessamos o oceano para explorar Berlim, uma cidade cheia de história, marcada pela guerra, pela divisão e pela reconstrução. Aqui, cada rua e cada prédio tem algo para contar. Antes de começarmos o passeio, algumas dicas para que ninguém passe vergonha aqui na Alemanha. Em frente a muitos endereços em Berlim, vocês vão notar pequenas plaquinhas de metal dourado. Elas se chamam Stolperstein, em tradução livre, pedras de tropeço. Essas placas marcam os endereços onde moraram pessoas assassinadas pelo regime nazista, judeus, ciganos e tantas outras vítimas. Por favor, evite pisar nelas. Elas mantêm viva a memória de pessoas que não tiveram direito a um último adeus digno. Em datas comemorativas, é comum ver flores e até mesmo velas deixadas ao lado. Outra dica prática. No banheiro, aqui, o papel higiênico vai direto dentro do vaso sanitário. As lixeirinhas servem apenas para outros itens de higiene pessoal. Se a gente for convidado para ir à casa de alguém, tire os sapatos logo na entrada. Os alemães consideram que os sapatos que andaram na rua trazem sujeira para dentro de casa. É um detalhe simples, mas demonstra respeito com o anfitrião. E por último, no transporte público, não basta comprar o bilhete, é preciso validar no carimbador. O bilhete só começa a valer a partir do momento em que é carimbado e o código impresso mostra data e hora de validação. Aqui não existem catracas, mas as fiscalizações são frequentes e a multa, além de muito desagradável, é bem salgada. A relação entre o Brasil e a Alemanha não é de hoje. Já em 1824, chegaram os primeiros imigrantes alemães ao sul do Brasil. Famílias que buscavam novas oportunidades em terras distantes. Essa foi a primeira leva de um movimento que durou mais de um século e meio. Hoje, estima-se que a população brasileira de descendência alemã já ultrapasse 12 milhões de pessoas, algo em torno de 6% da população do nosso Brasil. É por isso que nomes de cidades, festas típicas e até a culinária alemã fazem parte do dia a dia de muitas regiões do Brasil. E essa relação continua viva. Atualmente, mais de 114 mil brasileiros vivem aqui na Alemanha. São estudantes, profissionais e famílias inteiras que escolheram este país como a sua nova casa. Apesar de culturas e costumes tão diferentes, brasileiros e alemães vêm construindo uma relação marcada pela amizade, cooperação e muito aprendizado mútuo. O ano era 1945. A Alemanha, derrotada na Segunda Guerra Mundial, estava em ruínas. Cidades inteiras haviam sido bombardeadas. Berlim, por exemplo, tinha mais de 80% de seus edifícios completamente destruídos. Sobraram apenas escombros. Com a derrota, o território alemão foi dividido entre os países vencedores. Uma parte da Alemanha Oriental foi anexada à Polônia como reparação de guerra. O restante foi dividido em 4 zonas de ocupação: soviética, americana, britânica e francesa. Na zona controlada pela União Soviética nasceu a República Democrática Alemã, também abreviada como DDR. Nas zonas administradas pelos Estados Unidos, Reino Unido e França, surgiu a República Federal da Alemanha, conhecida como Alemanha Ocidental. Assim como o país, a capital também foi dividida. Berlim virou uma cidade partida em 2 mundos. No lado ocidental, salários mais altos, liberdade política, acesso a bens de consumo. No lado oriental, vigilância constante, economia controlada e menos oportunidades. A consequência foi imediata. Milhões de alemães do lado oriental começaram a se mudar para o lado ocidental. Com medo de perder cidadãos e mão de obra, em 1961, o governo da DDR, ou Alemanha Oriental, tomou uma decisão radical: construir o Muro de Berlim. Era muito mais que um muro.
Foi uma das fronteiras mais fortificadas da história. Arame farpado, torres de vigilância, cães de guarda e soldados autorizados a atirar. Tudo para impedir que pessoas fugissem para o outro lado. Imagine só isso, sua cidade dividida em 2 países diferentes. Cada lado com sua própria moeda, arquitetura, política e até maneira de pensar. 2 mundos em um mesmo endereço. Esse clima de tensão durou quase 30 anos. Mas apesar das ruínas da guerra, da divisão violenta, Berlim renasceu. E hoje é novamente a capital de uma das maiores economias do mundo. Uma cidade símbolo de superação e liberdade. Hoje, vamos passear pela antiga Berlim Oriental, começando por uma das ruas mais marcantes da divisão da cidade, Bernauer Straße. Essa rua foi literalmente cortada ao meio pelo Muro de Berlim. Casas de um lado, calçada do outro. Famílias, amigos e até vizinhos foram separados de repente. Nem mesmo a igreja da rua escapou. Ela acabou isolada e mais tarde foi demolida. Aqui na Bernauer Straße também aconteceram histórias pessoais que mostram a crueldade da divisão. Essa é a Ida Zickmann. Ela morava em um prédio aqui. E em 22 de agosto de 1961, ela tentou escapar pulando da janela para o lado ocidental. Os bombeiros estavam prontos com redes de salvamento, mas a queda foi grave demais. Ida, infelizmente, morreu logo depois no hospital, tornando-se a primeira vítima fatal do Muro de Berlim. Pouco tempo depois, Olga Zegler, de 80 anos, também tentou escapar. Ela pulou do 2º andar de seu prédio, sobreviveu à queda, mas infelizmente faleceu ao dia seguinte no hospital devido aos ferimentos. E não foram só os civis. Até soldados buscavam escapar. Em 15 de agosto de 1961, o jovem guarda de fronteira Konrad Schumann, de apenas 19 anos, aproveitou um momento de descuido dos colegas e pulou o arame farpado com seu fuzil na mão, aterrissando no lado ocidental. Um fotógrafo registrou a cena e a imagem correu o mundo como um dos grandes símbolos da Guerra Fria. Essas histórias mostram o clima de desespero e tensão daqueles dias. Imagine viver em uma rua onde sua porta dava para um país e a janela para outro. Essa era a realidade da Berlim dividida. Seguindo nosso passeio pela Berlim Oriental, chegamos a um tema curioso e ao mesmo tempo sombrio da cidade dividida: as chamadas estações fantasma. Durante a divisão de Berlim, muitas linhas de metrô e trem que pertenciam ao lado ocidental atravessavam o território oriental, mas os trens não paravam ali. Eles apenas passavam direto, sem abrir as portas, enquanto soldados da Alemanha Oriental vigiavam as plataformas. Essas estações ficaram conhecidas como fantasmas, silenciosas, fechadas ao público, apenas com guardas armados e arame farpado. Um exemplo marcante é a estação Nordbahnhof, onde ainda hoje é possível visitar uma exposição sobre esse capítulo da história de Berlim. Os passageiros do Ocidente viam luzes apagadas, guardas de uniforme e o vazio total. Muitos berlinenses do lado oriental tinham familiares no Ocidente e sabiam que eles passavam todos os dias de metrô, a poucos metros de distância, mas eles nunca podiam se ver. Imagine saber que seu irmão ou amigo estava ali, cruzando a sua cidade todos os dias, mas completamente inacessível, como se vivesse em um outro planeta. Hoje, visitar a Nordbahnhof é uma experiência única. Além da memória histórica, há uma exposição de fotos da época, recriando o clima de tensão que dominava esses corredores subterrâneos. Saindo agora da escuridão das estações fantasmas e voltando à superfície, Berlim nos convida a olhar para cima. Cada rua é quase um museu a céu aberto, de estilos arquitetônicos diferentes. Aqui, encontramos prédios que parecem joias, outros que parecem blocos de concreto, e cada detalhe tem uma história para contar. Os alemães usam 3 palavras simples para classificar muito do que vemos: Altbau, Neubau e Plattenbau. Altbau significa prédio antigo, construído antes da Segunda Guerra. Eles são os mais charmosos: tetos altos, janelas grandes e fachadas com muito detalhe decorativo. Esses detalhes eram feitos em stucco, um reboco especial de argamassa usado para criar molduras, ornamentos, rostos e arabescos nas fachadas. Antes da guerra, Berlim era uma cidade cheia dessas fachadas elegantes.
Mas com a destruição da guerra e depois com a Alemanha Oriental, muito disso foi perdido. O regime comunista via os ornamentos como símbolos de ostentação burguesa, e muitos foram simplesmente removidos ou cobertos com camadas de tinta lisa. Hoje, algumas dessas fachadas estão sendo restauradas, revelando esculturas escondidas por décadas. É como abrir uma cápsula do tempo e reencontrar a antiga beleza da cidade. Depois, vieram os Neubauten, os prédios novos do pós-guerra. Eles tinham outro espírito, eram funcionais, rápidos de construir, menos enfeitados. Serviam para resolver a necessidade urgente de moradia. E, finalmente, os Plattenbauten, a marca registrada da Berlim Oriental. Grandes blocos residenciais erguidos com painéis pré-fabricados, de concreto. Eram a promessa socialista de moradia para todos, eficientes, baratos e idênticos. Hoje, muitos berlinenses ainda vivem neles, uns com nostalgia, outros reclamando da frieza e da impessoalidade desses blocos. Ao caminhar por Berlim, dá para brincar de arqueólogo urbano. Basta olhar para cima e comparar fachadas para entender em que época e sobre qual ideologia cada prédio foi construído. Chegamos agora a Karl Marx Allee, a grande avenida símbolo do urbanismo socialista na Berlim Oriental. Construída entre os anos de 1950 e 1960, ela exibe o estilo monumental soviético. Prédios altos, fachadas ornamentadas, torres stalinistas e letreiros de propaganda da época. Era a vitrine do regime, planejada para mostrar que o socialismo podia sim oferecer luxo e modernidade. E aqui moravam professores, engenheiros e trabalhadores modelo do governo. Caminhar por essa avenida é como voltar no tempo e sentir a ambição e o controle de uma ideologia arquitetada. No caminho, encontramos o Kino Internacional, inaugurado em 1963. Esse cinema era o palco oficial das estreias de filmes da Alemanha Oriental, mas também era um espaço social, onde jovens e elites sonhavam com o glamour cinematográfico internacional. Hoje, sua fachada modernista permanece praticamente intacta, dando a sensação de estar na Berlim dos anos 60. A poucos passos, o Café Moscou surge imponente, com sua fachada modernista e o globo metálico suspenso na entrada. Este café era um ponto de prestígio, usado em recepções oficiais, festas e encontros importantes da elite socialista. É um lugar que reflete a política de exibição de poder, prestígio do regime. Estar ali era estar na vitrine do socialismo. Por fim, chegamos ao Café Sibylle, inaugurado em 1953 como uma Milchtrinkhalle, um lugar popular para consumir leite e produtos lácteos. Hoje, ele mantém a sua fachada original e apresenta pequenas exibições sobre a construção da avenida, utensílios antigos e murais originais que estavam escondidos nas paredes por décadas. É como abrir uma cápsula do tempo e sentir o cotidiano da Berlim Oriental. Leipziger Straße é uma das artérias mais emblemáticas de Berlim, refletindo as complexas camadas de sua história. Durante a República Democrata Alemã, ou Alemanha Oriental, essa rua se tornou um endereço privilegiado, reservado para artistas, músicos e membros de destaque do regime. Para muitos visitantes, era como a Ipanema do socialismo, um local desejável, moderno para os padrões da época, com apartamentos espaçosos e bem localizados, contrastando com as condições mais simples em outras áreas da cidade. A rua foi amplamente reconstruída entre 1969 e 1982, demolindo prédios pré-guerra e erguendo torres residenciais de concreto, com andares térreos destinados a lojas, cafés e centros culturais. Alguns apartamentos eram reservados para figuras de destaque do regime, evidenciando a hierarquia social da época, enquanto a população comum ocupava os blocos mais afastados. Hoje, a Leipziger Straße mistura prédios históricos preservados com novas construções modernas, oferecendo um panorama único da evolução urbana de Berlim. Um ponto cultural icônico ligado a esta rua é o filme Goodbye Lenin, de 2003. A história mostra uma mãe fervorosa comunista que sofre de uma condição cardíaca delicada. Um choque emocional poderia ser fatal para ela. Após o muro cair, o filho cria uma elaborada farsa para impedir que a mãe descubra a reunificação alemã e a chegada do capitalismo, proibindo-a até de abrir a janela,
para que ela não visse o enorme letreiro da Coca-Cola do outro lado do prédio, o símbolo máximo do Ocidente. O filme captura de forma sensível o choque entre passado e presente, a tradição e a modernidade, e como mudanças políticas podem afetar vidas humanas de forma profunda. Exatamente o que a Leipziger Straße também representa. Um pouco além do final de Leipziger Straße está o famoso Checkpoint Charlie, que era o posto de fronteira mais conhecido da Guerra Fria. Entre soldados e barreiras, civis tentavam escapar do lado oriental com coragem. Entre o lado oriental e ocidental existia a chamada Zona de Ninguém, uma faixa de terra altamente vigiada, cercada por arame farpado, torres de observação e soldados armados. Entrar ali significava grande risco. Não havia proteção legal e qualquer passo em falso podia ser fatal. Um exemplo trágico é o de Peter Festa, um jovem que tentou atravessar o muro e acabou caindo na Zona de Ninguém. Ferido e sem receber ajuda imediata, ele morreu ali, à vista de todos, lembrando o perigo extremo que essas fronteiras representavam. Hoje, o museu próximo ao Checkpoint Charlie conta histórias incríveis de quem arriscou tudo para atravessar o muro, mantendo viva a memória de coragem e sofrimento que marcou toda uma geração. Chegamos agora ao Tränenpalast, ou Palácio das Lágrimas, que é um edifício histórico localizado ao lado da estação de Friedrichstraße, em Berlim. Inaugurado em 1962, servia como terminal de controle de passaportes e alfândega para quem atravessava a fronteira entre a Alemanha Oriental e Ocidental. Seu nome popular surgiu devido a emocionantes despedidas entre familiares separados pela divisão da Alemanha. Durante o período da Guerra Fria, o acesso à Alemanha Oriental era restrito para cidadãos da Alemanha Oriental. Conseguir um visto de saída era extremamente difícil e, uma vez concedido, significava deixar para trás tudo o que conheciam, sem possibilidade de retorno. Muitas famílias se despediam com lágrimas, sem saber quando ou se veriam de novo. Após a reunificação da Alemanha, o edifício foi utilizado para diversos fins, incluindo um centro de eventos. Em 2011, foi reaberto como um museu, oferecendo uma exposição permanente que documenta a história da divisão alemã e as experiências das pessoas afetadas por ela. A exposição inclui artefatos originais, entrevistas com testemunhas e histórias pessoais, proporcionando uma visão profunda do impacto humano da divisão do país. Durante a Guerra Fria, as famílias na Alemanha Ocidental enviavam regularmente pacotes para parentes na Alemanha Oriental. Esses pacotes, conhecidos como Westpakete, eram uma forma vital de manter o contato e oferecer apoio, já que as viagens entre os dois lados eram extremamente restritas. Os pacotes geralmente continham itens que eram escassos ou inexistentes no leste, como café, roupas, doces e até produtos de higiene pessoal. Produtos como café e bananas eram especialmente valorizados, pois eram considerados artigos de luxo na Alemanha Oriental. Uma das histórias mais emblemáticas dessa época é a capa da revista satírica alemã Titanic, de novembro de 1989, que retratou uma jovem da Alemanha Oriental apelidada de Sonnengabi segurando uma banana, com a legenda Meine erste Banane, minha primeira banana. A imagem satirizava a excitação dos cidadãos do leste ao terem acesso a produtos ocidentais após a queda do Muro de Berlim. Na ilustração, Gabi segura na mão uma banana, mas na realidade ela está segurando um pepino, destacando a falta de familiaridade com o fruto tropical. Essa capa tornou-se um ícone cultural, simbolizando a euforia e a curiosidade dos cidadãos da Alemanha Oriental ao descobrirem os produtos do Ocidente. Hoje, o Palácio das Lágrimas serve como um memorial àqueles que sofreram com a separação e como um lembrete da importância da unidade e da liberdade. Seguimos agora para Potsdamer Platz, um dos lugares mais emblemáticos da Berlim dividida. Antes da construção do muro, esta era uma das praças mais movimentadas da Europa, com teatros, cafés e cinemas. Mas em 1961, quando o Muro de Berlim foi erguido, grande parte da praça caiu na chamada Zona de Ninguém. A Zona de Ninguém era o espaço intermediário entre os dois lados do muro, uma faixa de terra desabitada e fortemente vigiada, com cercas, torres e soldados.
Qualquer pessoa que entrasse ali sem autorização corria risco de ser presa ou até mesmo morta. Era um verdadeiro território sem lei, que simbolizava a divisão absurda da cidade e o controle extremo do governo da Alemanha Oriental sobre quem podia entrar ou sair. Potsdamer Platz permaneceu praticamente deserta durante décadas. Prédios históricos viraram ruínas e a vida social e comercial desapareceu quase totalmente. As poucas pessoas que precisavam atravessar a área tinham que lidar com barreiras, patrulhas e constante ameaça de violência. Hoje, caminhar por Potsdamer Platz é ver o contraste entre a Berlim destruída e a moderna. Prédios altos, modernos, agora ocupam o lugar do que antes era um deserto urbano. As placas e monumentos lembram que ali existia uma fronteira mortal. Seguimos agora para o Anhalter-Bahnhof, uma das estações de trem mais importantes de Berlim antes da Segunda Guerra Mundial. Inaugurada em 1841, ela era um dos maiores centros ferroviários da Alemanha, conectando Berlim a cidades como Dresden, Munique e Viena. Durante a guerra, a estação sofreu bombardeios pesados e grande parte de sua estrutura foi destruída. Hoje, restam apenas as imponentes ruínas da fachada principal, uma lembrança silenciosa do impacto da guerra sobre a cidade. Caminhar por aqui é imaginar milhares de passageiros e famílias se despedindo, trens lotados e a rotina de uma Berlim que já não existe mais. Entre essas paredes também passaram milhares de judeus e outros grupos perseguidos, sendo deportados para campos de concentração. Um lembrete doloroso de como a cidade foi palco de tragédias humanas. Apesar das ruínas, o local também carrega histórias de resistência e esperança. Alguns refugiados conseguiram escapar pelos trilhos, antes da destruição completa, simbolizando a luta por liberdade mesmo em tempos sombrios. Chegamos agora ao Memorial aos Judeus Assassinados da Europa, também conhecido como Holocaust Memorial. Este é um espaço de memória e reflexão, inaugurado em 2005 e dedicado às vítimas do Holocausto, quando cerca de 6 milhões de judeus foram assassinados pelo regime nazista durante a Segunda Guerra Mundial. O memorial é formado por 2.711 blocos de concreto de alturas variadas, organizados em um grid regular. Conforme você caminha entre elas, o chão ondula e os blocos aumentam de altura, criando uma sensação de desorientação e até perda. Essa experiência busca transmitir simbolicamente o medo, a confusão e o sofrimento vivido pelas vítimas. É um lugar silencioso, que convida à contemplação. Não é um espaço para brincadeiras, selfies exageradas ou distrações. Cada bloco e cada corredor do memorial nos lembra da importância de nunca esquecer a história, de honrar as vítimas e de refletir sobre como o extremismo político e a intolerância podem levar a horrores inimagináveis. Na semana que vem, vamos atravessar a antiga fronteira que separava o capitalismo e o comunismo, chegando a Berlim Ocidental. Lá, vamos explorar ruínas de guerra ainda de pé, visitar símbolos do chamado milagre econômico alemão nos anos 70 e conhecer de perto os cenários ligados à história real de Christiane F., a adolescente viciada em drogas cujo livro e o filme que se seguiu chocaram e impactaram gerações de brasileiros nos anos 80 e 90. Muito obrigado por acompanhar mais um episódio do canal Por Aí. Até a semana que vem e tschüss!